As Olimpíadas modernas têm 125 anos, né, desde 1896. Nesse ano foi o melhor desempenho olímpico do Brasil. Como é que você analisa isso, hein? É pé quente do Bolsonaro, Patrícia? Não, muito longe disso, né? E não tem aí participação muito pouca, na verdade, do governo brasileiro, né? O governo brasileiro que teve aí o Ministério do Esporte extinto, né, na atual administração do Bolsonaro. Eu acho que isso é ainda aquela construção das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Muitos desses esportistas não recebem o auxílio esportista, né, a bolsa esportista, e também não recebe auxílio do próprio Comitê Olímpico, né, que acaba focando muito mais aí nos atletas mais famosos, né? Isso é lamentável, isso demonstra que o país, apesar da sua grandiosidade, apesar do número de pessoas que praticam esportes no país, né, pouquíssimos são aqueles esportistas, né? Quantos talentos não estamos perdendo pelo caminho, né? Só a gente vê, então, a nossa medalhista olímpica da ginástica olímpica que tinha que andar 2 horas por dia para treinar, né? Então, quando eu vejo aquela medalhista olímpica, né, brasileira, direto de Guarulhos, que andava 2 horas por dia, e as americanas ficando em segundo lugar, realmente é uma superação, né? Além de tudo, cada história, né, que a gente ouve por trás disso, o próprio medalhista o Isaquias também, que sofreu demais na vida, nossa, foi emocionante, eu não contive as lágrimas quando ele ganhou, né? Tem uma história de vida também, de superação, de pobreza, né? Então, bastante característica aí do nosso país, né? E que poderíamos usar esse talento nato do brasileiro, né, nas mais diversas modalidades, para mudar a vida dessas pessoas, né? Como poucos são mudados, né, Paulo? Então, assim, o que eu vejo é uma perda de chance, mais uma vez, né, uma perda de oportunidades que o Brasil acaba ignorando, né? O Brasil não tem uma política, não temos estadista há muito tempo, sequer, não sei se tivemos algum dia, né? Mas o que a gente não vê é planejamento. Esse que é o problema. Os nossos olhos são para o futebol, acaba sendo, né? E o futebol que, não, apesar de ganhar ouro, não empolga, né? E apesar disso também não respeita as regras, né? As regras básicas das próprias Olimpíadas, que era de usar o casaco, né? Com o patrocinador, então eles fazem lobby dentro do lobby, enfim, é lamentável a postura, mas a gente tem aí uma esperança, né? Uma lufada aí de esperança. O que eu vi ontem nos jornais é que a gente teve aumento de quase 200% de skates na internet, mulheres comprando skate, né, mostrando aí que o esporte acaba empolgando outras pessoas, né, o surf do mesmo jeito, e a gente tem em Santos um empreendimento espetacular, que é a própria escolinha de surf, né, espetacular isso. E eu acho que a gente tem que mudar, eu acho que a reflexão tem que ser feita como Paris está fazendo, né? Não construir grandes empreendimentos, elefantes brancos, que nem a gente tem hoje pelo país inteiro, né? Mas sim obras que sejam, de alguma forma, absorvidas aí pela sociedade, né? E que o investimento seja no atleta, né? Seja na pessoa humana, para que as pessoas possam, de uma vez, né, usando aí o seu talento, possam modificar a sua vida e de alguma forma, construindo novos talentos, né? Que é o que eles fazem normalmente, os atletas medalhistas já têm os seus institutos, né, o próprio Ítalo, que é medalhista olímpico, né, pela primeira vez na história de surf, né, ele já tem o seu próprio instituto que acaba ajudando crianças ali da sua região e buscando novos talentos, né? Isso é importantíssimo. Isso deveria ser atitude do Estado, mas infelizmente acaba sendo atitude pessoal de cada atleta.
Agora, Renata, do mesmo jeito que a gente não tem uma política pública em relação à Cracolândia, por exemplo, em relação à drogadição, a gente não tem também uma política pública em relação ao esporte. Mas tem alguns dados interessantes. A China ficou em segundo lugar no número de medalhas de ouro, perdeu no finalzinho, no último dia, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos 39 medalhas, China 38. O Brasil tem 7 medalhas. Agora, a proporção de medalhas por habitante, no Brasil são 30 milhões de habitantes para cada medalha de ouro. Na China são 37 milhões, então a proporção brasileira é melhor. Por outro lado, do lado do Brasil, no quadro de medalhas, tem Cuba, com 7 medalhas de ouro, e Nova Zelândia, com 7 medalhas de ouro. Cuba tem 11 milhões de habitantes e a Nova Zelândia tem 5. Aí a gente vê a política pública no esporte. O que a gente espera de um país sério é que se pesque, né, que se busque esses talentos na escola. É na escola que você descobre. Aqui no nosso país, muitos dos nossos atletas, o Alisson do salto da corrida, né, com barreira, com obstáculos, por exemplo, ele foi um rapaz que ele foi visto por um projeto social, né? Quando na verdade você tem, que nós tínhamos aqui em Santos no passado, lá no Brasil, eu lembro que eu era criança, a gente ia aprender a arremessar disco, arremessar peso sem chance nenhuma, mas a gente ia. E a gente precisa, tudo num país sério tem que começar dentro da escola. Dentro da escola que você constrói, né, o caráter, a vida e também esses talentos, porque você precisa que aquela pessoa seja descoberta para que o investimento venha, e daí a gente não tem quem escolha, a gente não tem quem patrocine, a gente não tem quem estimule, então a gente acaba dependendo muito da vontade mesmo dessas pessoas. Então é como a Patrícia falou, cada história que você escuta de na imprensa, você chora porque você vê as dificuldades com que aquela pessoa passa para ela chegar ali onde ela chegou. E daí para dar aquela sensação de que a medalha é a mesma, seja ouro, seja prata, mas para essas pessoas o valor dessa medalha, para mim, né, para a gente que está vendo aqui, é muito maior, parece muito maior do que qualquer outra. Agora, essas histórias são lindas mesmo, tanto das pessoas que ganharam, dos atletas que foram premiados, como a Rebeca Andrade, o Alisson Santos, o boxeador Ebert, né? São histórias maravilhosas. A do Isaquias é impressionante mesmo, do remo. Para quem viveu, como eu, a década de 70, era inimaginável a gente pensar num atleta brasileiro do remo ganhando uma medalha, como era no vôlei, como era na ginástica também. O Brasil era muito atrasado nesses esportes.